alienígenas! Bem-vindos ao livro voador não identificado! Esse ser estranho que vos fala é Letícia, autora da trilogia A Adaga de Edwin. Se você quiser conhecer mais sobre esse livro, sobre as minhas obras, os linkzinhos estão todos aqui embaixo. E se sua espaçonave sideral acabou de cair no canal, não se esqueçam de se inscrever e deixar o joinha nesse vídeo para ajudar mais ainda no crescimento do nosso querido canal verdinho. Bom, como vocês perceberam, se você é novato, eu sou escritora, já faz um tempão que eu venho escrevendo, publicando faz pouco tempo, desde 2015 que eu estou publicando. E a minha cachorra querida ali, ela adora comentar as coisas no vídeo, tá, gente? Ela tá falando assim, ó, compre o livro da Leti, compre o livro da Leti. Ela não está sendo chata porque ela é chata, tá, gente? E eu gosto de trazer algumas dicas para escritores, porque principalmente o escritor iniciante, ele não sabe como iniciar o seu trabalho, ou o que fazer depois que o trabalho está finalizado, se ele precisa já mandar direto para uma editora, como que ele manda para uma editora, o modo que ele aborda uma editora, ou então, se precisa de alguma outra coisa no seu original antes de estar mandando para a editora, como por exemplo, uma leitura crítica. E o vídeo de hoje é pra falar o que é uma leitura crítica. E antes de iniciarmos o vídeo, vou fazer um merchanzinho meu. Eu, Zita, estou começando a fazer leitura crítica. O meu e-mail está aqui embaixo, gente. Então é só você me mandar um PDF do seu livro que eu vou estar fazendo um orçamento pra você, pra ver quanto que vai ficar aí a nossa leitura crítica. Pra que nós dois juntos possamos construir a melhor obra possível pra ser mandada por uma editora. Como o nome já diz, leitura crítica é uma leitura crítica do seu trabalho. Então a pessoa que vai estar lendo o seu trabalho, ela vai estar dando uma opinião sincera sobre o seu trabalho. Então não importa se você é amiguinho do leitor crítico, um best, é teu parente, a gente tem que dar a opinião mais sincera possível. E que muitas vezes acontecem com leitores críticos, é você lá e dar a opinião e dizer que não tá bom o trabalho da pessoa, e a pessoa, que isso? Isso é perseguição, meu trabalho tá ótimo, eu sou J.K. Rowling. Tem muito disso no mercado editorial de hoje. Nunca abordem escritores, uma editora, obrigando ela a publicar seu original, como se você realmente fosse uma J.K. Rowling brasileira. Gente, não dá pra chegar assim numa editora, até porque muitas vezes o seu primeiro original, seu primeiro livro, não vai estar bom o suficiente. Alice, o meu primeiro livro, não está bom o suficiente, é por isso que a gente vai reescrever ele e vai republicar ele. Então, essa é uma opinião sincera, em que o leitor crítico vai estar dando da sua obra. Ela vai estar avaliando, basicamente, o potencial que a sua obra tem perante o mercado. Porém, você pode contratar hoje um leitor crítico que vai dar uma opinião sobre o seu livro, e amanhã contratar outro que vai dar outra opinião, porque a opinião muda de pessoa para pessoa. Mas o mais importante da leitura crítica é que esses dois leitores críticos que você contratou, eles vão estar trabalhando juntos para melhorar a sua obra. Não quer dizer que você recebeu um super elogio da sua obra, que ela vai ser publicada de cara. Porque o mercado editorial não funciona assim. A não ser aquelas editoras que pagam que te cobram pra publicar qualquer coisa. Mas se você quer realmente ter uma editora boa que não vai te cobrar, não é assim que a banda toca. E pode ser que você receba uma opinião muito negativa e que seu trabalho também não esteja tão ruim. Porque, como eu disse, ela é a opinião do leitor. Só que muito diferente de você estar tendo um leitor beta, o leitor crítico, além dele estar avaliando o potencial da sua obra, dizer, ó, tá bom, não tá joia, publica assim, vamos dar uma remexida, uma remoída, ele vai te abordar pontos na sua obra que precisam ser melhoradas. Como, por exemplo, a primeira edição de Eternidade, quem revisou não chegou a me comentar e até deixou passar, que em Eternidade tinha 2 tempos verbais. Quando o livro foi pra Coerência, que passou por 2 revisões, a primeira revisora já disse, ó, vai dar trabalho porque tu tá abordando aqui 2 tempos verbais, tu tem que escolher um tempo verbal só pra trabalhar. E quando eu fiz a leitura crítica de Laços Inquebráveis, também abordaram isso. Então, foi uma coisa que eu não tinha percebido que eu tava fazendo de errado. Eu, por exemplo, odeio a gramática. Eu e a gramática não combinamos. E não quer dizer que você precisa ter uma gramática 100% pra ser escritor. Mas tem certas coisas, como o tempo verbal, que não podem estar diferentes no seu livro, porque isso vai, tipo assim, de cara, vai questionar, o editor vai receber de cara, vai reprovar. Só que a leitura crítica, ela não vai abordar só isso, ela vai abordar muitas outras coisas. Como, por exemplo, a coesão, é a interação entre frases, parágrafos e coisa e tal. Também vai estar analisando a coerência da sua história. Se a realidade que você criou ali na sua história, se ela tá coerente para aquela história. A concisão é uma das coisas mais importantes, eu acho, no meu ver, para a leitura crítica, que é analisar as pontas soltas do seu livro. Como, por exemplo, você escreve lá num dos primeiros capítulos que Ana recebeu um bilhete que ameaçava contar um segredo dela ou alguma coisa assim. E esquece que aquele bilhete foi recebido.
Você termina a história, termina o livro, faz tudo bonitinho, mas você nunca falou quem enviou o bilhete pra Ana, a pessoa nunca cumpriu o que estava naquele bilhete. Então, gente, é uma ponta solta muito perigosa. Por exemplo, Caixa de Pássaros. O Caixa de Pássaros, ele termina sem dar muitas respostas pro leitor. Isso é muito frustrante. Tanto que Caixa de Pássaros divide muita opinião entre os leitores. E ponta solta é uma coisa que é muito importante para você estar analisando no seu original. A narrativa também, ela é muito importante. Então a gente vai estar analisando a coerência da sua narrativa, se ela está prendendo o leitor, se ela está no mesmo tempo verbal, na mesma pessoa, porque muitas vezes eu já peguei livros, inclusive muito tempo atrás, eu já escrevi um livro assim, claro, não tinha nem 15 anos, eu acho, em que a pessoa começa narrando o livro em primeira pessoa, daqui a pouco ela está narrando em terceira pessoa. Não pode? Não existe? Que nos leva a outro ponto muito importante, que é a clareza do texto. Se ele está realmente passando aquilo que ele quer passar, que faça o leitor entender o que ele está fazendo. Ou seja, se o texto está fácil ou não de ser lido. Ai, eu quero ser aquela pessoa que bota a palavra difícil no meu livro. Vou encher meu livro de palavra difícil para todo mundo achar que sou inteligente. Meu filho, eles não vão entender nada do que tu escreveu, tá? A não ser que eles andem com o Aurélio embaixo do braço. Outro ponto muito importante avaliado numa leitura crítica são os personagens. Gente, o que dá vida para sua obra é os personagens. E eles precisam ter suas características bem definidas. Eu já peguei livro para ler em que a característica do personagem ela não estava bem clara. Um ponto bem doido é uma hora ele tá com o cabelo loiro, outra hora ele tá com o cabelo ruivo, uma hora o olho dele é castanho, outra hora o olho dele é azul. Mas isso já é o de menos. De menos se comparado à personalidade mesmo do personagem. Por exemplo, eu li um livro em que eu não conseguia definir se a pessoa era um louco assassino ou se ele era do bem, mas matava as pessoas. Então você precisa ter uma característica bem definida do seu personagem. Porque esse personagem, uma hora, ele matou a sangue frio uma pessoa. Mas depois ele agia como se ele não fosse aquela pessoa que matou a sangue frio. Como se fosse uma pessoa normal, uma pessoa do bem, não vou dizer exatamente do bem, mas depois suas ações demonstrarem que ele não é o tipo de pessoa que assassina alguém a sangue frio. Então você tem que ter um norte muito bem definido para os seus personagens. É como você às vezes pegar um livro e todos os personagens agirem do mesmo jeito, pensarem da mesma forma. Não rola! Porque na vida real ninguém pensa e age do mesmo modo que a outra pessoa. Existe uma diversidade e essa diversidade precisa estar abordada na sua obra. A trama, ela é uma coisa muito importante também na leitura crítica. Para ver como está se desenrolando a trama, se a trama está se desenvolvendo muito lentamente, porque às vezes a gente pega aqueles livros que arrastam e não faz a leitura desenvolver. Ou que vai até o meio e depois do meio você começa a ter aquele show de espetáculo de não conseguir mais largar. Então, é muito importante você ter uma trama que prenda o leitor. E também essa trama precisa ser coesa, ela precisa ter coerência, essa trama. E outros dois pontos muito importantes é a abertura e o fechamento do seu livro. Na Amazon, e muitas vezes alguns autores publicam alguns primeiros capítulos no Wattpad, então na Amazon você tem os primeiros capítulos disponível para o leitor estar lendo. Inclusive eu andei divulgando o meu livro por aí, com o link da Amazon, e a pessoa disse assim, baixei aqui a amostra grátis, eu vou dar uma olhadinha, se eu gostar eu compro. É isso que faz o leitor se interessar pela sua obra. Então você precisa ter uma abertura da sua trama que chame a atenção para o leitor estar lendo o resto da obra. Porque muitas vezes você vai na livraria, você não vê alguém lendo lá um livro? Então, a pessoa não julga às vezes só a sinopse, ela julga os primeiros capítulos. Então você precisa ter uma abertura que faça o leitor se interessar por sua obra. E o fechamento é a principal coisa. Eu já li um livro chamado Onde Cantam os Pássaros, que ele também é international. O livro não teve fim. Então se você escreve uma obra muito boa, você chega lá no final e caga tudo, cagou com a tua obra inteira. Porque eu não gostei de Onde Cantam os Pássaros, eu coloquei Onde Cantam os Pássaros como uma das minhas piores leituras do ano de não sei quando, acho que do ano passado, justamente pelo final. Aquilo não foi final de se ter em um livro. Então se você faz um fechamento errado da sua obra, deixando pontas soltas, deixando perguntas a serem respondidas, o leitor não vai gostar, vai ficar muito triste e você vai perder estrelinhas com ele, tá? Basicamente, pessoal, isso são alguns pontos abordados numa leitura crítica. Eu, na minha opinião, acho que você, leitor não, né, meu bem? Escritor iniciante, precisa ter uma leitura crítica antes de qualquer outra coisa. Principalmente se você planeja publicar a sua obra.
Eu já tenho 2 obras publicadas, tô indo pra mais 2 e tenho muitas antologias. E a partir de agora, enquanto eu tiver grana, eu não vou mais publicar sem passar por uma leitura crítica. Leitores betas, eles são importantes e ajudam bastante. Eles podem até ter um olhar bem crítico em relação à sua obra, mas um leitor crítico e escritor é a melhor opção que você tem para sua obra. Alguns vão cobrar mais, outros vão cobrar menos. Isso vai depender muito da carreira que o próprio leitor crítico tem. Muitas vezes a gente termina a nossa obra pensando que, meu Deus, eu escrevi um best-seller. Mas a verdade é que não tá todo esse best-seller. Laços Inquebráveis, por exemplo, é um livro muito importante pra mim. E quando eu paguei a leitura crítica, eu vi que tinha muita coisa que eu precisava melhorar e que eu ainda acho que eu preciso melhorar naquele livro pra estar publicando ele. Então, por isso, é muito importante, tanto pra você como pra qualquer outro escritor, fazer essa leitura crítica, abordar essa leitura crítica. Quando a gente começa, sempre que a gente começa qualquer coisa, pode ser tocar piano, pode ser pintar, pode fazer tela, faça o que quiser. Você não começa bem. Você não começa sendo o expert ou talentoso o suficiente. Tudo que a gente faz, a gente acaba evoluindo com o tempo. Sua escrita vai evoluir conforme você vai escrevendo. E isso eu notei muito na minha escrita. Inclusive, quem resenhou Alice e Eternidade percebeu que melhorou dos 2 livros. E você sempre vai melhorar. Só que a sua primeira vez, o seu primeiro contato com esse mundo, você não vai estar lá 100%. Você não vai estar o melhor dos seus melhores. Então você precisa de alguém para lhe ajudar a lapidar esse trabalho. Então se você escolher Moá para lapidar o seu trabalho, eu vou ter muito prazer em estar analisando o seu original, mas não me xingue. Não me xingue porque eu sou crítica e eu sou daquelas que fala a verdade, tá? Espero que eu tenha tirado alguma dúvida que você tinha em relação à leitura crítica. Se sobrar mais alguma dúvida, vocês deixem nos comentários. Se vocês quiserem algum vídeo relacionado à escrita, também deixem nos comentários que nós vamos estar fazendo aí pra vocês, pessoal. Em breve, muito em breve, eu quero estar trazendo pra nós lives aqui no canal. Eu só preciso descobrir como se faz live, porque eu nunca fiz uma live aqui no canal. E a primeira live que eu quero fazer é trazer vários escritores que publicaram de várias maneiras para estarem conversando com vocês, pra vocês estarem tirando suas dúvidas com eles. Legal, né, pessoal? Então, gente, vou deixar aqui do lado alguns outros vídeos que também são para dicas para escritores. Dá uma olhadinha aí para ver se vocês gostam, pessoal. Agradeço por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam das minhas redes sociais aqui embaixo, de se seguir o canal, do joinha, toda aquela coisa, né, gente? Um super beijão no coração de vocês e até a próxima.